Efésios capítulo 4, versículo 4. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por esse privilégio de estarmos aqui, propagando as tuas verdades gloriosas, as tuas verdades que libertam, que iluminam o nosso caminho e que nos dirige todos os nossos passos. Bendito Deus de Israel, bendito Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que nos salvou e nos tem transformado dia após dia. Nos ajude a prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação celestial de Deus. Abençoe esse trabalho, que ele contribua para o louvor dos teus atributos e para a honra do teu nome. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Na exposição anterior, nós vimos a importância da unidade espiritual e os meios que o Senhor nos dá para preservarmos a unidade do Espírito Santo. O assunto da unidade espiritual é tão importante que se estende até o versículo 16. Já o nosso texto perfaz uma unidade menor, que vai até o versículo 6, apontando para as razões, as bases e as motivações da unidade cristã. Eu chamo a atenção para a gloriosa Trindade que está presente nessa unidade nos versículos 4 a 6. E isso nos estimula com temor e tremor a preservar a unidade cristã. Observe, há somente um corpo e um espírito no versículo 4. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo no versículo 5. E um só Deus e Pai de todos no versículo 6. Então a Trindade está claramente presente aqui. No versículo 4, o Espírito Santo, no versículo 5, o Senhor Jesus e no versículo 6, o Deus e Pai de todos. Todavia, como sempre fazemos com o objetivo de não passar por cima acerca de assuntos tão importantes e profundos, características dessa carta, vamos considerar apenas o versículo 4. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Temos a primeira motivação. A igreja é ilustrada pelos ramos de oliveira e videira, os concidadãos dos santos, a família de Deus, noiva e muitas outras figuras. Mas o corpo é a metáfora preferida de Paulo, onde só nessa carta a figura da igreja relacionada ao corpo aparece no capítulo 1, versículo 26, no capítulo 2, 16 e no capítulo 3, 6. E aqui nesse capítulo 4, versículos 4, 12 e 16. Claro que em outras cartas, Paulo se utiliza também dessa ilustração de corpo, atribuindo à igreja invisível. Não é a igreja visível ou institucional que Paulo se refere, mas a igreja invisível. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 25, expõe acerca do assunto e diz: a igreja católica ou universal, que é invisível, consta do número total dos eleitos que já foram, dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo sob Cristo, seu cabeça. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. A figura do corpo chama atenção para a natureza orgânica de Cristo. Não é uma justa posição de partes, ou seja, partes ajuntadas ou agregadas, mas é uma unidade organizada. A igreja é composta de regenerados que morreram para o pecado e o mundo e foram unidos com Cristo, ressuscitando de acordo com a sua semelhança. Somos outra obra criadora de Cristo, um novo homem, isso é, uma unidade orgânica. As peças de máquinas são diferentes do corpo humano, porque elas são uma uniformidade. Já o corpo humano é uma unidade e não uma monotonia. O corpo está intimamente ligado e é um só ser. Paulo diz que há somente um corpo. Ele não diz dois ou mais corpos. Nós vimos no capítulo 2, versículo 16, e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade.
Um corpo é necessariamente constituído por membros diferentes. Já as peças de um carro não são assim. O corpo humano tem vários órgãos e membros, cada qual com suas funções. Romanos 12:5 diz: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Por isso, não devemos pensar em igreja se não houver uma união mística ou orgânica entre os crentes e a Trindade. A igreja não é uma organização, instituição, entidade, sociedade, associação, mas é uma união misteriosa de todos os eleitos que foram objetos da graça e misericórdia de Deus em Cristo Jesus, chamados eficazmente pelo Espírito Santo. Portanto, a igreja não é uma instituição humana, mas divina. A sua natureza é simbolizada pelo corpo e tudo isso para compreendermos melhor a origem da igreja. Não é uma associação, mas há uma união vital e inseparável da Trindade com o seu povo. Deus é variável na sua criação e cada um de nós tem um papel, tem uma função, um caráter, uma peculiaridade com características distintas. Todos os membros são igualmente necessários, haja vista que cada qual depende do outro. Paulo disse aos Coríntios: não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Assim, a igreja invisível do Senhor Jesus Cristo é essencialmente uma só, cada um com suas funções próprias, dons e qualificações que Deus dá. Por isso é inconcebível um membro não aceitar o outro membro. Quando falo de igreja invisível, faço distinção da igreja visível institucional, porém ela também é a igreja do Senhor Jesus. Nós estamos estudando a carta aos Efésios, que era uma igreja visível do Senhor Jesus. A Confissão de Fé de Westminster a define bem. A igreja visível, que também é católica ou universal sob o Evangelho, não sendo restrita a uma nação como antes sob a lei, consta de todos aqueles que, pelo mundo inteiro, professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos. É o reino do Senhor Jesus, a casa e família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. Mas Paulo continua dizendo aqui no versículo 4 que há somente um corpo e um espírito. Essa é a segunda motivação, o Espírito Santo. Não é espírito com letra minúscula, e sim espírito com letra maiúscula, por ser o único Deus vivo e verdadeiro, a terceira pessoa da Trindade que opera na vida do eleito, cria a igreja e unifica o corpo. Porque é Ele quem dá a vida para esse corpo, que age em cada membro. Paulo disse aos Coríntios: não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O Espírito é o grande aplicador da obra da redenção na vida do predestinado antes da fundação do mundo. Ele quem o chama lhe dando novo nascimento. Ele quem lhe outorga a fé e o arrependimento, fazendo compreender o seu estado de filiação adotiva. Ele quem santifica o crente, fazendo-o perseverar até o fim. É o Espírito Santo que traz à existência o corpo, lhe dando vida, consolando-o, confortando-o e bombeando o sangue de Cristo. Paulo usa a metáfora do corpo para nos encorajar e nos dar uma base para que empenhemos a preservar a unidade do Espírito Santo. Nós vimos no versículo 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Se temos o Espírito de Cristo, como vamos negligenciar tão necessária unidade? A nossa natureza é corrupta e viemos do pó, por isso o assunto é tratado pormenorizadamente. Essa é a segunda motivação. O Espírito de Deus nos instiga a buscarmos a unidade cristã. A terceira motivação é que fomos chamados numa só esperança da nossa vocação.
Nós lemos: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. É obra do Espírito Santo. O corpo é vitalizado pelo Espírito, e ele mesmo produz em nós a esperança que é a âncora da alma. A palavra eupis no grego, e que foi traduzida aqui, não dá a ideia de passividade, resignação estoica, que aguenta silenciosamente o sofrimento ou a perseguição, mas significa firme, persistente, perseverante nas doutrinas, procurando diligentemente comprovar através da obediência o chamado de Deus para que sejamos santos e irrepreensíveis perante Ele, demonstrando inclusive através da unidade cristã. Nós vimos acerca da esperança do nosso chamamento que a oferta gratuita e urgente do Evangelho de forma externa chegou a nós e aos Efésios, sendo certo que pela graça de Deus foi produzido o chamado interior ou eficaz. Nós vimos que tanto a vocação como o chamado são termos sinônimos da Bíblia, pois ela cita chamado e vocação com o mesmo sentido. Por exemplo, Hebreus 3:1 diz: participais da vocação celestial. No versículo 1 desse capítulo, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. E aqui no nosso texto, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. 2 Timóteo 1:9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. E 2 Pedro 1:10, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Portanto, as palavras vocação e chamado são semelhantes. E quando Paulo diz, fostes chamados numa só esperança da vossa vocação, há duas possibilidades de interpretação. Chamados numa só esperança da vossa vocação podem ser entendidos de forma subjetiva ou objetiva. Às vezes designa confiança, expectativa de que as promessas de Deus sejam consumadas e nós fazemos parte dessa promessa. Desejamos o retorno do Senhor Jesus em glória. 1 João 3:2, amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Essa é a forma subjetiva de compreendermos a expressão fosse chamados numa só esperança da vossa vocação. Mas a segunda possibilidade pode ser entendida no aspecto objetivo que indica a própria herança que está reservada nos céus, ou seja, a consumação definitiva da nossa redenção. Nós estudamos no capítulo 1, versículo 18, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória e da sua herança nos santos. Cristo em nós, disse Paulo, a esperança da glória. Tito 2,13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Mas quando passagens como essas estão teologicamente coerentes, podemos unir as duas interpretações. Estávamos sem esperança e fomos chamados por Deus segundo a riqueza da sua graça, do estado de desesperança para a situação de esperança. Ela aponta para os propósitos eternos de Deus em Cristo, para a redenção do nosso corpo, a herança que está reservada nos céus. O Espírito Santo é o penhor ou a garantia dessa herança. Aguardamos esperançosos o grande dia, quando estaremos para sempre com Ele, reinando nos novos céus e nova terra. Somos exortados na Bíblia a colocarmos o nosso foco nessa esperança. Como crentes em Cristo, somos convocados a tirarmos os nossos olhos nas diferenças, nas circunstâncias e dificuldades que às vezes acontecem com um irmão ou outro, e somos chamados a focalizar na esperança que vem do alto e que está guardada nos céus. Porque tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não se pode comparar com a glória a ser revelada em nós, disse Paulo aos Coríntios. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória.
É como se Paulo dissesse: estaremos juntos, tenhamos esperança. Deus nos livre de sermos meros espectadores ou ouvintes da palavra de Deus. Não é nosso propósito simplesmente conhecer algumas verdades bíblicas ou meramente sermos informados acerca de doutrinas e questões importantes de teologia. Isso é útil como meio de graça para serem aplicadas no dia a dia, mas que Deus nos dê a graça de aplicarmos essas doutrinas que tanto nos encorajam a preservarmos a unidade cristã, lembrando que há somente um corpo e um espírito, como também fomos chamados numa só esperança da nossa vocação. E qual a lição que podemos extrair daqui? Devemos olhar para a Trindade. O Salmo 34:5 diz: contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Somente o Deus Todo-Poderoso pode nos ajudar a manter a unidade cristã. Ela não diz respeito ao ecumenismo ou à fraternidade cristã, onde não importa a doutrina, mas o relevante é o amor fraternal. Não é isso. A doutrina é importantíssima para a unidade cristã. Por isso, nós, pastores, devemos pregar e ensinar a doutrina, pois ela é a base da unidade cristã. A igreja está desunida por causa da doutrina. É um absurdo que se tem visto no evangelicalismo moderno, cheios de invenções teológicas e barbáries dos pregadores, com o objetivo de se angariar dinheiro dos fiéis. Spurgeon disse: não teremos grandes pregadores até que tenhamos grandes teólogos. Você não pode formar um homem de guerra a partir de um pé de banana. É isso que tem acontecido. Tem se formado um pacobal, um bananeiral de pastores que não têm a menor preocupação com a doutrina. Agora, aqui nesse capítulo 4, Paulo começa a tratar das questões práticas. Entretanto, até aqui, Paulo se firmou na doutrina e fez questão que os efésios tivessem familiarizados com a teologia. Foram 3 capítulos inteiros tratando-se da doutrina para depois entrar nas questões práticas. Tudo que Paulo não queria era o moralismo e a religiosidade aparente dentro da igreja. Fazer sem ser é moralismo, e Paulo cuidou de mostrar que é necessário ser antes de fazer. Nesse instante da sua carta, começará a abordar as questões práticas. Sempre Paulo fazia isso nas suas cartas. Doutrina e prática. Ser e fazer. Paulo imitava o Senhor Jesus, que era o mestre em fazer isso. Exemplo disso está no seu glorioso Sermão do Monte, onde nós temos primeiramente as questões doutrinárias da lei propriamente dita, e depois sim as questões práticas no final do seu sermão, justamente para se coibir o moralismo e a aparência religiosa própria dos fariseus. Portanto, não há que se falar de unidade cristã se não compreendermos a doutrina. Sabe o que é doutrina? É interpretar a Escritura com a mesma Escritura. É estudar textos para serem compreendidos com outros textos que falem mais claramente. É saber que as coisas que precisam ser obedecidas, cridas e observadas para a salvação, em um ou outro passo da Escritura, são tão claramente expostas e explicadas que não só os pastores, mas qualquer crente, por mais simples que seja, pode alcançar uma suficiente compreensão da Bíblia. Sabe o que é doutrina? É obedecer ao que está escrito e não às invenções dos muitos pregadores, acerca dos quais muitos se intitulam apóstolos, bispas, que inventam coisas na palavra de Deus para ludibriar a pessoa com vistas financeiras. Nunca haverá unidade cristã se não aprendermos a doutrina. Os que mais conhecem a palavra de Deus são os mais responsáveis, preparados e capacitados para falar do Senhor Jesus. Por isso o crente não pode permanecer ignorante, empobrecido, dando ouvido a muitos líderes de igreja sem examinar as Escrituras. A pessoa cai na lábia deles porque é ignorante da Bíblia. O homem sem a doutrina bíblica na mente é o maior logramento astucioso para ele mesmo, enganando e sendo enganado.
A natureza humana é tão corrupta porque o que mais o homem precisa, que é a Bíblia e suas doutrinas, são o que menos ele deseja. Muitas vezes os puritanos gastavam horas meramente explicando o Evangelho e certificando de que eram compreendidos. Vivemos dias péssimos doutrinariamente falando. A pergunta de hoje não é mais a Bíblia é verdadeira, mas a pergunta deveria ser: a Bíblia é suficiente? Toda vez que falamos que há uma possibilidade do Espírito de Deus falar além das Escrituras, a Bíblia perde todo o seu valor. Nunca haverá unidade cristã se não houver conhecimento das doutrinas bíblicas. Os homens pecam não apenas quando negligenciam a Bíblia e suas doutrinas, mas também quando as leem de forma inapropriada, porque, na verdade, a simples leitura poderá trazer-lhe algum crescimento no conhecimento, mas somente a meditação e o estudo das doutrinas bíblicas é que lhe trarão a profundidade. Lloyd Jones disse: aqueles que dizem que não precisam de doutrina e teologia são exatamente os que assimilam uma péssima teologia contaminada com ensinos humanistas e interesseiros. Eu acho incrível a ignorância da liderança da igreja hoje em dia. Se os pentecostais carismáticos realmente tivessem as revelações do Espírito que imaginam ter, seria o povo mais conhecedor das profundezas do Evangelho de Cristo. Mas isso não ocorre. A igreja, se quiser se empenhar na unidade cristã, tem que saber que o Senhor Deus já nos revelou o que tinha de revelar, de modo perfeito, absolutamente, sem erros, completo, satisfatório, pleno e todo suficiente, conforme está registrado na sua palavra. Nunca o conheceremos fora da sua palavra, pois não há mais revelação dada hoje. Não há nada a ser dito que não tenha sido dito no Filho, o Cristo. Graças a Deus que pudemos ser expostos pelas doutrinas tão fundamentais nos primeiros 3 capítulos da carta aos Efésios, e daqui por diante encontraremos a parte prática tão importante na vida cristã. Pois, caso contrário, seremos hipócritas como os fariseus eram na época do Senhor Jesus, que conheciam bem a lei, mas não praticavam o seu ensino. Que Deus nos ajude a empenhar-nos diligentemente pela unidade cristã através da doutrina bíblica, pois há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Que o Senhor nos abençoe. Amém.